O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo como uma oportunidade, mesmo em tempo de crise. Nossa entrevista é com duas empresárias, a Fabiana Lourenço e a Mônica Kologeski. Elas buscaram ajuda, qualificaram seu trabalho e hoje estão estabelecidas no mercado. Mas para isso acontecer, foram necessárias muitas etapas que são indispensáveis para quem pretende ser dono do seu próprio negócio. E é sobre isso que eu vou falar com elas agora. Bom, e como ocorreu esse processo de mudança no seu negócio? Como você chegou ao momento e falou assim, bom, agora eu estou realmente vendo que é viabilidade, que é rentável, que realmente eu posso tocar o barco e seguir nesse caminho. Poderia começar com a Fabiana, vamos lá. Ok. Eu comecei a cortar, vamos dizer assim, né? Comecei a trabalhar em casa mesmo. E logo que eu comecei a cortar os cabelos, comecei a atender os clientes, começou uma magnitude muito grande. Praticamente em 6 meses eu já via que eu não tinha condições de manter em casa. E aí comecei a conversar com o meu marido, que já estava estabelecido numa empresa há muitos anos. E aí ele falou, não, bacana você pensar em crescer e tudo mais, mas aí você vai precisar de ajuda, né? Como é que vai ser isso? Eu falei assim, olha, não sei, você topa, quer fazer comigo? E aí foi onde que ele decidiu, então, sair da empresa e começar a trabalhar comigo. Não foi fácil a princípio, não foi porque, até comentando com a Mônica aqui logo que a gente começou, a gente trabalha por gostar de fazer o que está fazendo, mas não tem um preparo. O meu marido sempre comentava isso comigo, eu não estudei para isso, como é que eu vou fazer isso? Então é muito doloroso. Como ser empreendedor? Essa é uma grande pergunta, né? Na verdade, eu acho que o empreendedor, ele nasce empreendedor, né? Ele tem desejo de fazer e é mais forte que ele. E aí eu impulsionava ele, porque na verdade era algo meu, era um sonho meu. Mas ele sempre me apoiou muito. Então ele falou, vou com você, eu estou com você. E começamos. Eu lembro que na época ele ia fazer um curso de informática, e ele saía do curso e ia colocar em prática lá, no salão. E começamos assim, mexendo no computador, fazendo as coisas, ele na parte administrativa e eu fazendo a parte operacional lá com as outras funcionárias. É interessante que você falou no outro bloco que você chegou diversas vezes até pensar em desistir de trabalhar na área de cabeleireira, né? Você mesmo estava comentando isso e ele te incentivava, não, vamos lá, vamos tocar o barco, vamos continuar. Ele sempre me incentivou. Não vamos dizer assim totalmente que eu cheguei assim a desistir, mas passei por situações muito complicadas pelo fato de não ter conhecimento. Vamos dizer assim, de logística, de não ter um conhecimento administrativo, técnico para poder fazer do a coisa negócio, acontecer. né? Então aí as dificuldades, começou a ter dificuldades com o funcionário, começou a ter dificuldade com a organização da empresa em si. Meu marido, durante esse tempo, até pensou, passei um período muito doente da minha vida, e quando eu fiquei doente eu não tinha condições de trabalhar mais, porque dependia você mesmo, né? De mim. E aí, nesse meio tempo, ele então, com isso, ele acabou aprendendo a empreender. Ele corta cabelo também? Não. Ele abriu uma empresa de manutenção residencial. Sim. E trabalhou durante um bom tempo e teve muito sucesso, porque o fato de nós trabalhar com isso, então ele acabou também se adaptando a isso. E começou a ter muito sucesso, mas aí logo depois eu tive assim, uma bênção de Deus, que eu fui curada milagrosamente, porque a doença que eu tive, lúpus, né? Não sei se a gente pode comentar aqui. Sim, tranquilo. Mas eu tive lúpus e não tem cura, na verdade, essa doença. E eu fiquei praticamente durante muito tempo paralisada, sentia muitas dores no corpo, eu não conseguia nem fazer uma escova, vamos dizer assim. Sim. E aí, com isso, Deus me abençoou de eu poder voltar às minhas atividades. O médico não explica a situação minha, por que eu melhorei até hoje. E, graças a Deus, comecei a trabalhar de novo. E a empresa começou a movimentar de novo e meu marido teve que deixar da empresa dele para poder voltar a trabalhar comigo novamente. Há quantos anos você já está trabalhando nessa área? Na sua empresa? Nessa empresa eu já trabalho há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Mônica, como é que foi com você? Conta um pouco sua experiência. Quando você chegou àquele momento que você falou assim, olha,
dá certo. É melhor eu continuar. Então, assim, foi muito legal assim, o nosso processo, né? Quando a gente começou, que daí o Alexandre começou a fazer as entregas, eu trabalhava na empresa, eu era gerente nacional de vendas, eu viajava muito, muito, muito. Então, assim, meu serviço era estar com representantes, vendendo. Então, e ele fazia as entregas, tinha deixado tudo bonitinho. E começou a crescer o negócio, né? E aí ele ia fazer a entrega para um, entrega para outro. Aí começou a ter mais carros. Quando chegamos em 2 carros, aí teve mais um carro. Chegou em 2 carros, eu chegava à noite e eu fazia para ele as notas, mandava e-mail para os clientes, toda a parte administrativa, já quem fazia era eu, né? Porque ele não gostava disso, não queria também entender. E aí eu fazia toda essa parte. Chegou no momento que ele falou assim, Mônica, eu preciso que você fique comigo, porque a gente só vai crescer se você estiver aqui, se a gente correr para o mesmo propósito junto. Eu falei assim, Alexandre, mas eu sou gerente, eu ganho bem, né? O gerente no mercado hoje ganha bem. Você não vai conseguir me sustentar, né? Que era o grande problema. Ele falou assim, não, eu garanto que a gente vai junto, a gente vai conseguir. Eu falei, então tá bom. Aí a gente começou, assim, esse desligamento da empresa onde eu estava e a gente começou a trabalhar, assim, realmente não é fácil, né? A gente, é uma incerteza muito grande. Assim, na verdade a gente costuma dizer que nós éramos em 3 sócios, né? Nós 2 e Deus, porque assim, só Deus para dar as coisas que aconteciam, né? A gente falava assim, olha, a gente precisa de um lugar para alugar. Vamos alugar um espaço para a gente ficar então. Aí a gente falava, olha, só se for X valor o aluguel. E não achava lugar nenhum. Aí um dia a gente saiu, olhei o lugar, a gente já imaginou aquele lugar do jeito que a gente queria, liguei no outro dia na imobiliária, aí o rapaz falou, é aquele exato valor que nós tínhamos falado. Ó, se for de Deus vai ser tanto. E aí, o rapaz falou, é tanto. Aí a gente falou, de certo não vai conseguir, porque assim, no início, o grande problema que o empreendedor tem é assim, você vê, existe várias linhas de créditos para o empreendedor. Você quer empreender, você tem esse crédito, aquele crédito. Não funciona dessa forma, no meu ponto de vista. A gente teve muito problema, assim. No início, a gente teve uma pessoa que acreditou na gente, foi meu pai é caminhoneiro. Foi onde já surgiu o amor, né? Vamos dizer assim. Também ligado. Né? Meu pai é caminhoneiro, assim, e o meu pai viu, assim, a nossa dificuldade e falou assim, cara, eu vou ajudar vocês, porque a gente começou do -1. A gente não tinha nada, né? A gente não tinha o valor para dar de entrada no primeiro carro. Então, ele pegou e chegou assim, não, carro, eu vou... quando a gente está falando aqui, é caminhão. Caminhão, não é carro, não. Aqui na linguagem da transportadora se fala carro, igual o ônibus também, né? O pessoal fala, pega o carro e tal, mas é caminhão, né? Verdade. Não é um carro, não. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu vou ajudar vocês. E aí, ele fez um empréstimo para nós, porque o banco não falava assim, mas vocês não têm, a empresa de vocês tem 1 mês, vocês não têm vida útil de empresa, a gente não pode emprestar. Aí, outro lugar que você ia, o valor que ia fornecer para o empreendedor não tinha nem como começar. Aí ele falou assim, não, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer um empréstimo para vocês têm tanto tempo para me pagar com tal juro, igual o banco. Foi a mesma coisa, não teve facilidade, mas a gente teve facilidade de não ter aprovação de crédito. Foi melhor. Então, neste momento, aí o Alexandre e eu, a gente... O fiador foi ele mesmo. O fiador foi ele mesmo. Aí o Alexandre e eu, a gente conseguiu pagá-lo, né? A gente pagou ele, assim, e começamos a trabalhar. Nisso, eu assumi a parte comercial da empresa e administrativa. E o Alexandre sempre mais ligado na parte operacional. E ele trabalhava de motorista com os outros motoristas. Ele era um dos motoristas. Então, foi um processo, assim, muito interessante. Não foi fácil, mas, assim, eu aprendi a dirigir empilhadeira, batia a carga, era mais ou menos assim, era mão na obra mesmo, né? Então, aí começou todo o processo da gente começar a crescer dessa maneira, né? A gente foi crescendo... Vamos dizer assim, todo mundo fala que é rápido, mas para nós não era rápido, né? Quem está dentro do negócio não acha que é rápido, tem várias dificuldades, mas assim, sempre com foco. Qual que era o foco? É sempre o atendimento, atendimento do cliente. Então, a gente começou a dividir nesse sentido. Um era mais operacional e o outro era mais comercial e administrativo. Aí começou a surgir os clientes, a gente começou a atender e foi aonde o negócio realmente começou a ir para frente, começou a andar, começou a caminhar, né? Vamos dizer assim. O foco é uma coisa muito importante. Acho que tanto
Quanto a Fabiana, quanto você, nos exemplos que vocês estão colocando aqui, o foco é saber para onde vamos, o que queremos, é o objetivo certo, né? Sim. Sim. Com certeza. Bom, depois a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, porque eu quero saber como é que foi esse trabalho da família, enfim, porque tem envolvimento do marido, Sim. filhos e tudo mais. A gente vai conversar isso no próximo bloco. E mais de 70% das micro e médias empresas conseguem sobreviver até completar o segundo ano. O perfil deste novo empreendedor é mais jovem, mais feminino, mais negro e mais classe C, de acordo com o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, fonte da revista Exame. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.